Assisti uma boa parte da coletiva ontem, da apresentação do Dineno, né? E vou confessar uma coisa a vocês, hein? Uma coisa é a forma como a contratação foi feita, todos os aspectos que envolveram isso, né? O aparente descaso com o planejamento que o São Paulo tem, né? Problema crônico do São Paulo nesses últimos tempos. Achar um jogador assim do nada, né? Ah, vem pra cá, vamos ver se dá certo. A coisa é muito no acaso no São Paulo. Uma coisa é essa parte, tá, gente? Outra coisa é a percepção. E eu tive uma percepção bem interessante do jogador. Achei muito legal a apresentação do jogador. Um cara que me pareceu bem sério, né? Um cara que não tem cabelinho pintado de branco, não tem trancinha, não tem nada, enfim. O cara me pareceu uma postura bem legal. É muito legal o fato dele tentar falar o português, né? E essa forma aí, o tal do portunhol, né? Me fez lembrar muito do José Poy, cara. Querido Poy, da querida Fabi Poy, né? Me lembrou muito o jeito de falar, as palavras. O Poy tinha a voz mais rouca, né? Era um cara mais bravo, mais incisivo. Mas assim, o maior argentino da história do São Paulo Futebol Clube, José Poy, que teve também o Sastre, né, nos anos 40, enfim, vários jogadores aí, poucos jogadores que se destacaram dos argentinos, né? E basicamente o Poy foi o maior deles, não tenho dúvida disso, um dos maiores São Paulinos da história do São Paulo Futebol Clube. E aí o Dineno falando, cara, colocando muito bem as coisas, de maneira bem pausada, transmitindo bastante seriedade, né? Eu achei, cara, eu falei, olha só, assim, eu não tinha nada contra o Dineno, tá? Para deixar muito claro isso, né? De novo, eu tinha alguma coisa que já tem sido comum, né? Com relação a esse tipo de contratação, né? Mas aí já está lá no Morumbi mesmo, já está treinando, enfim. Quem tem André Silva, né? Vamos tentar com o dinheiro também, para que de alguma maneira a gente resolver essa questão aí dos gols, né? Os gols que faltam demais ao São Paulo Futebol Clube. E hoje o São Paulo volta, né? Volta ao Morumbi aí, de repente o Dineno estreia entrando aí no segundo tempo, vai se saber, né? O que passa pela cabeça do Zubeldia. 21h30, né? Para quem adora o frio que está em São Paulo, e pode levar um edredom lá para a arquibancada, porque o bicho vai pegar ou fazer fogueirinha, né? Teve um tempo que a gente fazia fogueirinha na arquibancada. Quando ela era de cimento, a gente fazia fogueirinha para aguentar o frio da noite, né? Do Morumbi. E o São Paulo que retorna aí para alegria, né? Tinha gente que estava aí morrendo de saudade de São Paulo. Eu confesso a vocês que eu mato a minha saudade de São Paulo quando não joga, vendo os vídeos antigos, né? Os filmes velhos de São Paulo Futebol Clube. Isso daí me alimenta, viu? Não, não preciso ver esse time jogar não para me alimentar não, porque ultimamente eu vou falar uma coisa para você. Mas enfim, corajosos, hein? Heróis, 21h30, quem tiver na arquibancada do Morumbi. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, fazendo aqui uma avaliação básica aqui de todo o processo, né? Como é que o Zubeldia deve vir para o jogo hoje, né, gente? Será que nós vamos ter alguma novidade? Então, assim, estava fazendo uma conta, acho que são 8 jogadores, né, que estão contundidos, e de novo, né? Seria importante a gente ter esses jogadores prontos para o Zubeldia usar? Óbvio, né, gente? São 8 jogadores. Por sinal, os oito maiores salários do São Paulo Futebol Clube estão encostados, né? Negócio. Por sinal, os jogadores com mais idade também estão encostados. Então, assim, uma coisa mais ou menos óbvia, né? De acontecer na realidade do São Paulo. E seria muito importante, logicamente, ter todos. Agora, de novo, gente, isso é um impeditivo para o Zubeldia conseguir montar um time que possa, por exemplo, ganhar do Vasco dentro de casa? Essa é a pergunta que fica e que eu tenho feito nesse tempo. Até porque é uma das últimas oportunidades que a gente tem aí de ganhar um jogo, entre aspas, aí, mais possível dentro de casa, porque depois é só pauleira, velho. Depois tem pauleira, já começando com o Flamengo fora na volta do descanso da guerreirada, né? Então, o que tem hoje de elenco
fora os contundidos, já não é o suficiente para que ele consiga montar um time que jogue um pouco de futebol para ganhar do Vasco? Essa é a questão. A questão não é, não tenho, estou com um monte de desfalque, tá? Mas pera um pouquinho, eu não vou enfrentar o Real Madrid lá em Madrid, né? Eu não estou enfrentando o Liverpool. Eu vou enfrentar o Vasco, com todo respeito, o gigante Vasco, maravilhoso Vasco de Roberto Dinamite, né? Ademir Queixada, Barbosa, grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Então, assim, o que ele tem na mão hoje, eu penso que seja um problema muito maior o repertório de Zubeldia do que propriamente o que ele tem na mão para trabalhar. O que ele tem na mão para trabalhar com um bom repertório, né? Com uma disposição tática mais adequada, com um time com outro tipo de funcionamento, que não seja esse que vem né, caindo aí tabela abaixo, é uma coisa possível, gente. Agora é aquilo, né? É possível diante da realidade do Zubeldia. Essa é a grande questão, né? Então, nem desconsiderando as ausências por contusão, tá certo? Agora, gente, dá para fazer um time jogar futebol, coisa que ele não tem conseguido fazer. Então, assim, o que você espera para hoje? A dobradinha de laterais? Pode ser. Existe uma dúvida entre dobrar o lateral esquerdo e colocar o Luca, um atacante, A minha preocupação, basicamente, ela não é essa. A minha preocupação, basicamente, apesar de eu entender que essa dobradinha não está funcionando e não vai funcionar, mesmo que ele insista com isso. Por quê? Porque a gente já sabe as características dos jogadores, né? Eu penso que o grande problema do São Paulo continua sendo essa formação de meio de campo. Que se por um lado eu tenho o Alisson, que é um bom jogador tecnicamente como segundo volante, temos o Pablo, apesar da fase não estar legal, mas é um cara de desarme, eu tenho um buraco para o resto e para a sequência do time no meio de campo. Porque se a bola não consegue chegar pelos lados, e a gente sabe as dificuldades pelos lados que nós temos, ela também não vai chegar pelo meio. Por quê? Porque, gente, o Luciano não é meia, então nós voltamos àquela discussão novamente, né? E ele vai continuar insistindo com o Luciano ali como o cara que conduz a bola para chegar no ataque, ele vai continuar insistindo com o Cédric, que tem limitações para chegar no ataque, com o lado esquerdo, de repente, dele dobrado, que tem limitações. Mas não, ele vai optar pelo Luca, pelo lado esquerdo. Mas pera um pouquinho, como é que essa bola chega? Essa é a questão. Essa bola que naturalmente tem que sair da defesa, passar pelo meio de campo e chegar no ataque. Vocês querem a prova disso, meus senhores? A prova disso está aqui. São 6 jogos, eu vou falar só dos jogos no Morumbi. São 6 jogos em casa pelo Brasileiro, uma derrota, 2 vitórias, 3 empates. O time fez 5 gols no Morumbi em 6 jogos, irmãos. Então, assim, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Os 6 últimos jogos do Morumbi, o São Paulo fez 5 gols. Então, assim, o time faz menos de 1 gol por jogo dentro da sua casa. Então, ou seja, o time não consegue controlar o jogo, não consegue ter o domínio do jogo dentro da sua própria casa, para não falar o resto, tá? Hoje é um jogo dentro de casa, é por isso que eu estou forçando e frisando essa situação. Então, assim, o time fica parado aí 10 dias, alguma coisa assim, e qual é a novidade que a gente tem? Essa é a pergunta, né? O que esperar para hoje à noite? Sendo que possivelmente o elemento é o mesmo, de composição do time, a maneira da disposição tática, né? Eu repito, para mim a questão é menos jogador e mais tática. De novo, vou continuar batendo nessa tecla. Por quê? Porque a formação, ela não dá ao São Paulo a sustentação que o São Paulo tem que ter para não só dominar a partida, mas como ganhá-la também. E os resultados estão aí. Senhores, nós vamos enfrentar o Vasco, que nos últimos 5 jogos perdeu 4, gente. Nos últimos 5 jogos, estou falando do brasileiro, perdeu 4 jogos. Então, será que eu precisaria de todo o elenco à disposição para ganhar do Vasco? Essa é a questão. Rony, o Vasco não vai bem, o São Paulo também não. Claro que não. E ninguém está dizendo o contrário aqui. São Paulo hoje
ocupa a 13ª posição com 12 pontos, o Vasco está na 15ª, e o Z4, gente, começa com Fortaleza com 10, que não vai ficar ali. Ou seja, nós estamos a 2 pontos do Z4, tendo uma última partida agora dessa fase, para no Mundial e volta contra o Flamengo lá. Entenderam? Então, assim, é fundamental, primordial, capital hoje o São Paulo ganhar, né? Para dar aquela respirada, subir lá para 10º, sei lá eu, ainda assim vai ficar ali em 10º. Até algumas 2, 3 rodadas atrás, você ganhava um jogo que você ia lá para 5º, 6º. Você estava lá embaixo, agora já não. A coisa vai começar a espaçar. E passou da hora, não só do São Paulo jogar um pouquinho de futebol para o seu torcedor, mas como também trazer resultado. Porque nem resultado está trazendo, né? Não vou falar de Libertadores, não vou falar de Copa do Brasil, por questões óbvias. Até porque hoje a responsabilidade é Campeonato Brasileiro e a obrigação é ganhar. E ponto final, não tem muita coisa que ficar falando. Que o Zubeldia possa ser iluminado aí pela chegada do Dineno, um cara que, né, me agradou lá na coletiva. É uma coisa muito de percepção. Tomara que dê certo, é o que a gente mais deseja, né? E que o São Paulo encontre um caminho aí para a vitória, viu? No placar hoje vai ter um placar só hoje, razão e emoção. 2-1 pro São Paulo, viu, gente? 2-1 pro São Paulo no Morumbi, naquele sufoco de sempre. Enfim, vamos ver o comportamento e a gente volta para falar mais de São Paulo depois do jogo. Tá bom, irmãos? É isso daí. Grande quinta-feira a todos. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto.